história de hoje começa em Las Vegas, quando Jodi Ann Arias conheceu Travis Alexander em 2016. Ele e os colegas de trabalho foram até Las Vegas para uma convenção. A empresa dele estava fazendo um evento enorme lá e todo mundo precisava ir, a energia do lugar e do evento era contagiante e todo mundo estava empolgado. O Travis Alexander era um palestrante motivacional, ou seja, ele precisava inspirar e emocionar as pessoas com os seus discursos e ele era muito bom nisso. Todo mundo que conhecia o Travis gostava bastante dele, ele tinha vários amigos, ele era aquele tipo de cara, na roda de amigos, que sempre flertava com as meninas, sempre estava atrás de uma namorada, de uma esposa, e esse era o Travis, um cara que gostava de romance. Na sua viagem para Vegas, ele estava solteiro e disponível, se alguém interessante aparecesse, ele ia ficar de olho. E esse alguém interessante realmente apareceu. Um amigo e colega de trabalho dele disse que conhecia uma menina e ela era muito bonita e talvez o Travis fosse gostar dela. E ele disse, tá bom, me apresenta essa menina. A Jodi era uma moça muito bonita, amigável, ela falava de uma maneira calma e doce. E na hora que eles se viram, eles sentiram a química. O Travis perguntou se ela tinha um vestido formal, porque ele queria levar ela para um jantar executivo. Nesse jantar, eles não paravam de conversar, ele prestava atenção em tudo que ela falava, e os amigos disseram que era muito fofo ver os dois juntos. Na época em que eles se conheceram, a Jodi tinha um namorado, e eles estavam juntos há 4 anos, mas ela estava procurando outra pessoa. Ela queria casar e ter filhos, mas esse namorado já tinha um filho, já tinha sido casado, então ele não queria nada sério. E por isso, ela estava procurando alguém que tivesse os mesmos planos que ela. Depois do jantar, eles ficaram conversando até 4 da manhã e no outro dia, o Travis disse pra uma amiga que ele tinha encontrado a esposa dele. Eles conversavam todos os dias por ligação, trocavam várias mensagens e e-mails. Eles estavam namorando à distância, ela morava na Califórnia e ele morava no Arizona. Então, eles se encontravam na casa de um amigo do Travis, que era um lugar fácil pros dois. Eles viajavam bastante, eles tinham um livro chamado 100 Lugares para Você Visitar Antes de Morrer, e eles tentavam visitar alguns desses lugares juntos. O tempo todo eles se divertiam e riam, ela achava ele super engraçado, ele se importava bastante com ela. No e-mail dele para um amigo, ele diz que gosta muito dela, que ela é incrível e a pessoa que ficar com ela, seja ele ou não, vai ter uma esposa maravilhosa. E o que nós sabemos sobre a infância deles? O Travis, ele cresceu na Califórnia, ele veio de um lar negligente, os pais dele eram viciados, a mãe não cozinhava, então eles tinham que comer o que eles encontravam pela casa, mas às vezes essas comidas acabavam ou elas apodreciam, então ele e os irmãos não tinham o que comer. No final das contas, a avó dele decidiu pegar ele e os irmãos pra criar, e depois disso, a vida dele foi de 0 a 100. Agora ele tinha o que vestir, o que comer, alguém que amava ele, e foi essa avó que levou ele para a Igreja dos Mormons. A religião era uma coisa muito importante na vida dele, a família dele era da igreja, os amigos eram da igreja, ele tinha um cargo na igreja também, então era algo muito importante para a vida dele e falaremos disso mais tarde. A Jodi nasceu na Califórnia também, e ela veio de uma família muito grande, ela tinha vários irmãos, várias irmãs, e eles eram bem próximos. Os pais dela tinham um restaurante mexicano, e a Jodi trabalhou lá de garçonete na adolescência. E a Jodi, adolescente, ela parecia ser uma garota muito alegre, ela tocava flauta, ela amava a arte e ela era apaixonada por fotografia. Os pais dela se mudaram para Eureka, na Califórnia, e a Jodi não se sentia bem naquela cidade. Ela escreveu no diário dela que sentia que não fazia parte daquele lugar. Quando ela virou adulta, ela pegou as coisas dela e ela foi morar em outra cidade, porque o objetivo dela era ganhar dinheiro e construir uma vida. Ela tentou trabalhar como fotógrafa, foi fotógrafa em um casamento, mas isso não foi pra frente, então ela arrumou um emprego como vendedora. Ela queria subir de cargo, ou talvez conseguir novas oportunidades, e por isso ela foi naquela viagem, naquela convenção em Las Vegas, onde ela conheceu o Travis. O namoro dos dois parecia estar dando certo e deu ainda mais certo quando a Jodi se converteu na Igreja dos Mormons. O Travis ficou muito feliz com isso porque agora os dois compartilhavam da mesma fé e do mesmo estilo de vida. E esse estilo de vida era esperar até o casamento. Olhando de fora, eles pareciam um casal bem religioso, bem puro, bem inocente, mas isso estava longe de ser verdade. Eles eram bem ativos, podemos dizer assim.
Eu sinceramente não acho que isso seja um problema, mostrar que eles são um casal puro quando na verdade eles não são. Cada um faz o que quer da vida, namora do jeito que quer, religioso ou não, cada um sabe do seu. Mas saber sobre essa farsa, sobre essa falsa imagem de pureza, vai ser importante no julgamento. Não conseguir ser fiel à própria fé era uma coisa que incomodava bastante o Travis, ele se sentia muito mal. E um outro problema que surgiu no relacionamento foi que os amigos dele não gostavam da Juri. Um dia, eles estavam na banheira de hidromassagem, o amigo do Travis, a esposa dele, o Travis e a Juri. E aí eles estavam conversando de boas, só que a Juri ficava subindo em cima do Travis e agarrando ele, tipo adolescentes na escola na hora do intervalo. Ele tentava afastar ela, porque, pô, eles estavam conversando, uma situação desconfortável, só que ela continuava montando em cima dele e os amigos ali com uma cara de tacho. Foi aí que eles começaram a perceber que ela tava ficando bem possessiva. Ela sempre tinha que estar ao lado dele, ela não gostava quando ele falava com outra mulher, ela não gostava quando as pessoas não sabiam que eles estavam juntos e ela fazia questão de falar: sim, minha querida, somos um casal. Quando ele ia no banheiro, ela ia atrás e ficava esperando ele na porta. Ou então, ela ficava escutando as conversas dele com outras pessoas. Uma vez, ele e os amigos estavam conversando e os amigos estavam tentando convencer o Travis a terminar com ela porque talvez ela fosse um pouquinho doida. E enquanto eles tinham essa conversa, ela tava atrás da porta, escutando tudo. Assim, se eu ouvisse os amigos do meu namorado falando pra ele terminar comigo, eu também ficaria brava e eu também ficaria curiosa. Tipo, por que vocês estão falando isso? Por que vocês não falam na minha cara? Só que no caso da Jody, ela sempre escutava as conversas dele escondido. Era algo normal. Em 2007, o relacionamento deles deu uma desestabilizada. A Jody começou a ficar com ciúmes porque o Travis estava demonstrando interesse em outra mulher. Mexendo no celular dele, ela descobriu que ele estava trocando mensagens com uma outra mulher e ele estava flertando com ela. Por esse motivo, ela decidiu terminar com ele e o Travis também estava querendo terminar, então meio que ficou por isso. Em outro site, eu li que ele que terminou com ela e em resposta, ela começou a aparecer na casa dele sem avisar. Ela entrava pela garagem porque ela sabia o código e ela não deixava o cara em paz. Às vezes ele ficava bravo, às vezes eles se beijavam. Depois do término, eles continuaram amigos, mas eles eram amigos com benefícios. O que o Travis não sabia, ou talvez soubesse, não deu muita importância pra isso, era que a Jody estava completamente obcecada por ele. Ela não queria ser só uma amiga. Ele começou a sair com outra mulher chamada Lisa, e a Jody tentou assustar essa mulher. Ela batia na porta e na janela dessa mulher no meio da noite e saía correndo. Uma vez, os pneus do carro do Travis foram furados e os amigos achavam que a Jody tinha feito aquilo. Nesse tempo, separados, ela stalkeou ele, invadiu a casa dele, hackeou a conta dele no Facebook, descobriu a senha dele no e-mail. Já falei que ele invadiu a casa dele mais de uma vez? Então, as coisas, elas só pioraram. Mas em abril de 2008, o Travis e os amigos dele viram uma luz no fim do túnel. A Jody foi morar com o avô na Califórnia, bem longe do Travis, então eles ficaram muito aliviados porque agora ela estava longe e seria mais difícil de stalkear ele ou invadir a casa dele. O Travis estava feliz porque agora ele podia ter a vida dele de volta e ser livre, mas isso era o que ele dizia pros amigos, porque a verdade era que os dois continuavam conversando por telefone. Conversas íntimas, sabe? Em maio de 2008, por motivos desconhecidos, a Jody e o Travis tiveram uma briga feia por mensagem. Ele diz: "Você não sabe o horror que você me causou." E ela responde: "Não era minha intenção machucar você ou prejudicar você." E aí ele chama ela de sociopata. No dia 4 de junho de 2008, a Jody fez uma última visita ao Travis. Ela chegou na casa dele, de madrugada, ele estava no computador, e eles foram dormir. Na manhã seguinte, eles tiveram relações íntimas e tiraram algumas fotos. Ela tirou foto dele, ele tirou foto dela, e isso não era uma coisa incomum entre eles, então até aí tudo bem. 5 dias se passaram depois desse encontro, e ninguém sabia onde o Travis estava. Ele ia viajar com uma mulher chamada Mimi e o pessoal da empresa, e eles iam num retiro em Cancún, no México, só que ele não apareceu. O amigo dele foi pra Cancún e mandou mensagens pra ele, ligou pra ele, disse quais eram os planos que eles tinham pro retiro, mas ele não respondeu. Eles começaram a ficar realmente preocupados
quando o Travis perdeu uma videoconferência que ele deveria estar liderando. O amigo dele ligou de novo e falou: cara, é melhor você estar morto, me liga, por que você não retorna minhas ligações? Mas o Travis não retornou as ligações. No dia 9 de junho, faziam 5 dias que ninguém ouvia falar dele, então a Mimi e mais 2 amigos dele foram até o apartamento do Travis para ver o que tinha acontecido. Um outro amigo deu a senha da garagem e eles entraram, e lá eles encontraram o cara que morava com o Travis. Eles perguntaram se ele tinha visto ele, e o cara respondeu que não, que achava que ele estava no México. Os amigos dele disseram que não, que ele não tinha ido, que ele não retornava as ligações e ninguém sabia dele. Aí, eles decidiram ir até o quarto dele pra ver se encontravam alguma coisa. Lá dentro, o fedor era terrível, mas pior do que o fedor era o que tinha no banheiro. Caído no chão, pálido e sem vida, estava Travis Alexander. Os amigos chamaram a polícia e quando eles chegaram, viram a cena do crime e eles perceberam na hora que não tinha como ter sido um acidente. A polícia perguntou se os amigos suspeitavam de alguém e imediatamente eles disseram Jodi Arias. A primeira versão que a Jodi contou para a polícia foi que ela estava bem longe do Arizona e a última vez que ela esteve lá foi no começo de abril. Nós sabemos que é mentira e a polícia também descobriu que era mentira porque eles acharam fios de cabelo e impressões digitais dela na cena do crime e dentro da máquina de lavar eles encontraram uma câmera. Ela estava destruída, mas eles conseguiram tirar o cartão de memória e encontraram as fotos da Jodi e do Travis. A última foto do Travis com vida foi tirada no dia 6 às 5h30 da tarde e ele estava tomando banho. Às 5h32, outras fotos foram tiradas, mas não pela Jodi. Talvez a câmera tenha caído e disparado sozinha, mas em uma dessas fotos vemos sangue. A polícia acredita que ela atacou ele no banheiro, ele tentou lutar, foi pro quarto, talvez tenha caído de joelhos, e aí ela veio por trás e finalizou. Em julho, ela estava sob custódia, foi interrogada. A polícia disse que sabia que ela estava na cena do crime e que haviam fotos para comprovar isso, mas ela continuou negando, dizendo que não esteve com o Travis em junho e questionou se essas fotos não eram de outra data. O detetive disse que não eram. No meio do interrogatório, ela começou a se alongar, a fazer uns movimentos de yoga e teve uma hora que ela plantou bananeira. No dia seguinte, ela contou uma nova versão da história. Na segunda versão, 2 caras invadiram a casa e atacaram o Travis. Ele começou a gritar, disse pra ela fugir, pra chamar os vizinhos, enquanto isso, ele tá sendo atacado. Depois, os 2 bandidos discutem se vão ou não tirar a vida dela, porque agora ela era uma testemunha, mas por algum motivo, eles não fazem nada, eles vão embora, e ela deixa o corpo lá. Ela não denuncia pra polícia. Ela levou essa segunda versão pro tribunal e disse a mesma coisa quando foi entrevistada por programa de TV. O entrevistador perguntou quem eram os bandidos que atacaram o Travis e ela disse que não sabia, que não conseguiu reconhecer eles. E ela também afirma que o júri não vai condenar ela porque ela é inocente. Em 2010, 2 anos depois do crime, ela finalmente confessou, mas na versão número 3, o crime foi em legítima defesa. De acordo com ela, no tribunal, ele bateu nela e xingou ela, e se ela não tivesse se defendido, ela seria a vítima da história. A defesa da Jodi estava tentando livrar ela da pena de morte, então eles precisavam da empatia do júri das pessoas, que as pessoas não vissem ela como uma assassina fria, e sim uma mulher que só tentou se defender. Aí vem aquela parte de fingir ser um casal puro e por que isso é tão importante. Pra gente pode até parecer besteira, porque cada um faz o que quer da vida, se é um casal puro ou se não é, a gente não tá nem aí porque nos diz respeito. Mas dentro da religião dele, você precisava se casar virgem e se manter puro. Então, se descobrissem a verdade sobre ele e a Jodi, isso faria ele perder o cargo na igreja, os amigos dele ficariam horrorizados e ele até poderia ser prejudicado no trabalho. Então, a defesa da Jodi disse que ela era o segredo dele e que se ela contasse o que os dois faziam, isso arruinaria a vida dele. A imagem que ele passava para as pessoas não era a mesma imagem que ele passava para Jodi. Ela falou um pouco mais sobre a infância dela e disse que quando ela começou a entrar na adolescência, o pai dela começou a se tornar cada vez mais violento e mais rígido. Ela também acusou a mãe de ser violenta, enquanto a mãe dela estava sentada na plateia assistindo o julgamento.
Quando a Jodie disse isso, a mãe dela e outra mulher na plateia trocaram olhares. Então, por causa de uma infância conturbada e violenta, ela fez péssimas escolhas em relacionamentos e contou sobre outras experiências negativas que teve com ex-namorados, até chegar no Travis, que seguia o mesmo padrão. Ele, de acordo com ela, era controlador, agressivo e machucava ela fisicamente. No dia do batismo dela, que era um dia super importante, um dia super sagrado, que ela se tornou oficialmente uma Mormon, ele forçou ela a ter relações com ele e ela diz que se sentiu usada. A defesa mostrou mensagens onde o Travis dizia, abre aspas, se alegre em ser uma p***. O seu único propósito de vida é ser minha e me dar prazer do jeito que eu gosto. Fecha aspas. A Jodie também acusou ele de algo muito mais pesado, envolvendo crianças, e essa foi a defesa da Jodie. Um cara que todo mundo pensava ser um bom rapaz, um rapaz puro, na verdade tinha um outro lado que pouquíssimas pessoas conheciam e que não era tão bom quanto parecia e não era tão puro quanto demonstrava. E agora é a vez da acusação. Para conseguir a pena de morte, a acusação precisava provar que o crime foi premeditado. E uma das provas apresentada no tribunal foi uma mensagem de voz que ela deixou no celular dele depois de cometer o crime. E ela disse que o celular dela tá descarregando, que ela tá indo na direção errada. Então, se a polícia começasse a suspeitar dela, ela poderia usar essa mensagem de voz para provar que ela não tava lá quando o crime aconteceu, que ela tava bem longe. O promotor pergunta se ela fez isso para a polícia não suspeitar dela. E ela confirma. Ela disse que eles tiveram uma briga, ele xingou ela, disse que uma criança de 5 anos segurava a câmera melhor do que ela e começou a ficar agressivo. Ela correu até o armário, pegou a arma que era do Travis e apontou pra ele. Mas ele não parou. Ele foi pra cima dela, ele tentou agarrar o pulso dela e aí ela atirou. O problema dessa história é que não há uma única prova que mostre que o Travis tinha uma arma em casa. Uma semana antes do crime, a casa do avô dela foi roubada e ela morava nessa casa. E um dos itens roubados foi um calibre 25, a mesma arma usada no assassinato do Travis. Então, pro promotor, a Jodie encenou um roubo na casa do avô só para conseguir pegar a arma. Sobre os golpes e os machucados no corpo do Travis, a Jodie diz que ela só lembra de soltar a faca e gritar. O que aconteceu antes disso, ela não lembra. Um psicólogo da defesa disse que essa perda de memória foi por causa do estresse. Depois que ela atirou, as coisas começaram a ficar muito confusas para ela. Em alguns momentos, durante o julgamento, as coisas meio que saíam do controle. O promotor disse que o psicólogo não respondia as coisas honestamente porque ele tinha se apaixonado pela Jodie. E aí o psicólogo disse, peraí, cara, não. O promotor, a acusação, ele era bem dedo na cara mesmo. Tipo, você fez isso, você isso, isso e isso. Depois da defesa e da acusação apresentarem as suas provas, as suas testemunhas, fazer as suas perguntas, a Jodie respondeu algumas perguntas do júri. Perguntaram sobre a vida íntima dela com o Travis, perguntaram sobre o crime, perguntaram por que ela demorou 2 anos para contar a verdade sobre o que aconteceu entre ela e o Travis. Perguntaram se ela teria dito a verdade se ela não tivesse sido presa. Uma psiquiatra, que entrevistou a Jodie e fez uns testes com ela, diagnosticou ela com transtorno de personalidade borderline, mas um psicólogo da defesa questionou esse diagnóstico porque ele acreditava que os testes feitos com a Jodie eram bem confusos. Então não tinha como você dar um diagnóstico preciso a partir desses testes. Os argumentos finais da acusação foram que a Jodie Arias é uma mentirosa, manipuladora, desde os investigadores até o júri, ela tentava manipular todos eles. Os argumentos finais da defesa foram que a Jodie e o Travis tinham um namoro conturbado, ele era violento e no fim ela só estava se defendendo. A Jodie foi considerada culpada pelo assassinato em 1º grau do Travis Alexander. As 12 pessoas no júri concordaram que a Jodie era culpada e que o crime foi premeditado. Agora, tendo decidido que foi em 1º grau, eles precisavam decidir a pena. Nesse caso, caberia a pena de morte, mas eles não concordaram na decisão final. E por isso, ela não recebeu a pena de morte.
Ela passou por 2 júris diferentes, os 2 não concordaram nas decisões. No primeiro foi sobre a pena de morte e no segundo júri foi sobre a prisão perpétua sem liberdade condicional ou prisão perpétua com liberdade condicional depois de 25 anos. Como eu disse, eles não chegaram numa decisão e no final das contas, o juiz decidiu a pena dela e em abril de 2015, 7 anos depois do crime, ela foi condenada à prisão perpétua sem liberdade condicional.